Boa noite a todos, que a paz de Jesus continue em nossas mentes, nossos corações, nesse ambiente que aqui nos acolhe. Hoje o tema proposto aí para trazer para vocês, compartilhar o aprendizado, o estudo, não é? Que é contínuo, né? Estamos aqui aprendendo, faz referência a uma das passagens descritas no Evangelho que de São Lucas, né? No capítulo 6, versículo 13, onde é salvação dos ricos, né? E essa passagem dos evangelhos, ele trata que é o tema: ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Essa passagem do evangelho, ele é o item 1 aqui transcrito, né? Ou seja, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, né? Capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse capítulo, assim, ele é muito esclarecedor, né? Principalmente para todos nós, porque é um dos desafios maiores. Não é só a questão de sabermos trabalhar os bens, né? Os talentos, as oportunidades, aquilo que vemos como, digamos assim, como riqueza também material, não é? O que todos nós de uma forma ou outra recebemos. Às vezes não damos o valor adequado, ou comparativamente a gente acha que tem uma certa desigualdade, né? Mas quando a gente começa a ter uma, digamos assim, uma convicção do que a doutrina nos traz como esclarecimento, essas passagens do Evangelho do Cristo, o ensinamento que ele nos traz, torna-se muito mais claro, né? Percebido, inclusive na sua principal finalidade, que é o de esclarecer, de nos trazer a verdade, não é? Então, nesse capítulo ele tem, se eu não me engano, são 20 itens, deixa eu ver aqui, que é o que ele trata de diversas passagens e informações, 15 itens, né? Até a transmissão da riqueza. E ele começa com esse item 1, salvação dos ricos, mas antes de adentrarmos nele, tendo a compreensão da doutrina espírita, a gente, né, todos nós podemos, né, já ter uma certa convicção ou fazer uma reflexão sobre essa realidade que a doutrina nos traz, que é muito difícil todos nós identificarmos isso como algo muito próximo, que é a realidade do espírito, não é? E a doutrina, ela nos mostra que o espírito não é algo à parte, não é, da gente, é como se fosse algo externo, não. Todos nós, quando falamos aqui em espíritos, não é, somos espíritos, do corpo ou fora do corpo, não é? Então, às vezes, nós nos adentramos no estudo da doutrina, mas não, digamos assim, identificamos ou trazemos para a nossa realidade esse entendimento que a doutrina nos traz sobre a existência de espíritos, não é? Daí cabe a importância do estudo. Então, é algo que não se resume, não é, em nós apenas ouvirmos ou termos digamos assim, alguns momentos de aqui troca de informação, de aprendizado, numa palestra, né? Mas cabe exatamente a todos nós, dentro das nossas disponibilidades e escolhas, né? O estudo, não é? E se nós nos atermos, não é, resumidamente, as máximas, quer dizer, as informações de maior valor que a doutrina nos traz e que o Cristo nos trouxe, né, com as suas informações e seus exemplos, não é, nós temos os mandamentos. Então, o mandamento maior, não é, que está também nos evangelhos que o Cristo nos trouxe, foi de amar a Deus sobre todas as coisas, não é? E às vezes a gente também identifica, eu imagino que todos nós que estamos aqui, principalmente se nos identificamos, né, ou nos propomos, né, a seguir o Cristo, sermos cristãos, vamos, né, nos avaliar como
que amamos a Deus. Né? Se nos perguntar, você ama a Deus? Eu presumo aqui que todos, eu imagino a grande maioria dos que aqui estão, vão, né, confirmar isso, amamos a Deus. Mas será que amamos a Deus sobre todas as coisas? Será que nós nos apercebemos, né, dessa afirmação do mandamento maior, que é amar a Deus, mas tem uma prioridade maior, é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele nos traz um segundo mandamento que é complementar, é irmão desse primeiro, que São João Evangelista, né? Ele dizia que não se pode dizer que ama a Deus se nós não amamos ao nosso próximo, né? Aí vem o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Essa relação, porque é de fraternidade, né? Então, a doutrina espírita, ela nos traz como máxima, né? E é algo que, se a gente vai estudando, e tem uma diferença, pelo menos assim, não é que a gente vai se apercebendo. Quando eu cheguei, eu também não, né, é o estudo, é a percepção, que a doutrina nos coloca Kardec, né, ou seja, como codificador. A doutrina não é de Kardec, o ensinamento são dos espíritos superiores, a doutrina é dos espíritos. Kardec condensou, ordenou, usou principalmente uma metodologia, que é o que ele nos recomenda, da razão, de questionar, mas de forma, né, racional e com o objetivo maior de identificar a verdade, não simplesmente para se deixar, às vezes, que muitas vezes a gente usa, né, devido às nossas imperfeições, os questionamentos, aquela busca, mas mais no sentido de querer apontar erros, falhas, né, que é exatamente contrário a essa máxima da doutrina que nos é colocada, de que fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima da doutrina, que é condizente com esses mandamentos maiores, né? De amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E se falarmos de mandamento para o espírita, está descrito também na codificação, né? Quais são os mandamentos, né, do espírita que estão colocados. Ele é idêntico aos mandamentos do cristão no primeiro. Ele diz assim, ó, espíritas, amai-vos, né, uns aos outros. Primeiro mandamento. Segundo mandamento é espíritas, instruí-vos, quer dizer, é o estudo, porque tem que botar na razão, tem que entender. E aí a gente vai, não é, aprendendo nesse aprendizado. Eu tenho, não é, e ainda estou nesse constante aprendizado. Tive a oportunidade de conviver aqui, todos que já participam aqui dos trabalhos há mais tempo nas casas Manuel Quintão, conviveram com nosso amigo aí, né, orientador, mestre Ciro da Penha, e é um aprendizado, é uma oportunidade de aprender com as experiências que ele teve, que também foram de aprendizado, né, e ele nos trouxe, né, nos ajudou também nessa percepção. E o estudo da doutrina começa a nos trazer, não é, todas essas informações que às vezes a gente estudava os evangelhos antes do contato mesmo com a doutrina espírita, e você vê passagens, exemplos, não é, dos apóstolos, onde você vê aquela expressão, não é, que coloca sobre essas virtudes, né, que fala, por exemplo, Paulo assim, não é, afirmava e colocava a respeito dessas três virtudes, não é? A fé, a esperança e a caridade, né? A mais sublime dela, a caridade. Mas a caridade, ela não subsistia também, não continuava se não tivesse a esperança, se não tivesse também a fé. E essa fé, a doutrina nos traz, quer dizer, nos dá a condição de você incorporá-la, não é? De forma concreta, uma base sólida, né? Que também a doutrina nos traz quando ela afirma e diz assim, olha, fé inabalável. Porque se uma fé, ela pode se abalar, ela não tem base sólida, ela se desmorona e, consequentemente, a gente vai junto, né? Eu tenho uma convicção, tenho algo que eu ali prego e não tenho sustentação. E Kardec nos traz essa também frase de grande importância que diz, olhe, fé inabalável só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quando você vai lá e reflita e dizer, tem que encarar a razão.
eu tenho que botar racionalidade. Então, a doutrina espírita, ela se apoia, né? Ela coloca como princípio para a sua sustentação, né? A ciência. E Kardec afirma, né? Olhe, tem toda identificação. Então, por mais que a gente aqui procure, né, tá aqui trazendo numa apresentação, é importante a gente estudar as obras básicas, conhecer como é que foi, né, formulado, como nos chegou os ensinamentos dos espíritos através da doutrina. Como é que Kardec ele chegou a esse trabalho de ser o codificador, de trazer essas informações, esses ensinamentos dentro da metodologia ali que ele favoreceu, de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. E muitas vezes a gente tem, e não sei se às vezes é o processo de certa acomodação, lei do menor esforço, que às vezes a gente começa a fazer questionamentos, ter dúvidas que na realidade já foram todas esclarecidas e estão nas obras da codificação. Agora cabe a nós estudá-las, né? Então, quando você vai ver ali, é tanta informação, né? E é um trabalho que foi um trabalho de extremo esforço, dedicação, né? Não só na época de Kardec, mas a espiritualidade, os colaboradores, os médiuns, né? As comunicações, o que ele ali registrou e está registrado na obra, que dá essa possibilidade de a gente, não é, ter esse entendimento já. Para quando chegar aqui a gente vai ler as informações, vai dar continuidade, fica muito mais compreensível as passagens, por exemplo, dos Evangelhos do Cristo. Tem algumas expressões que quando eu não, digamos assim, comungava, não tinha ainda o conhecimento da doutrina espírita, eu às vezes olhava com uma certa, como fosse uma visão um pouco prepotente, né? Quando eu via aquela expressão, dizia assim: para conhecer o Cristo, né, estude, né, leia Kardec. Aí você... Mas a chave que a doutrina espírita nos traz, não é, nos dá essa possibilidade de forma racional. E para que a gente consiga compreender, ter um entendimento claro dessas passagens todas que a história da humanidade nos traz, não é, que a gente vê nos relatos, não é, históricos, científicos, nós precisamos realmente nos questionar, validar, saber se já temos essa base sólida de entender que é um princípio que está também na doutrina, inclusive essa arguição, né, que diz o seguinte: olha, antes de você se aprofundar na doutrina ou começar um diálogo com alguém, certifique-se, e primeiro somos nós que temos que nos certificar, se temos já convicção, base, para essas 3 perguntas que devemos nos fazer e entender se o outro também já tem essa compreensão. A primeira é se acreditamos em Deus. Tanto é que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Não é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Os Espíritos nos respondem de forma sucinta, não é? E tão profunda, né? E racional e lógica. E aí, a gente tendo essa convicção, temos que seguir para a segunda, não é? Acreditamos que temos uma alma, né? É outro ponto. Se nós não acreditarmos que temos uma alma, tudo a mais que a doutrina nos traz vai ficar sem sustentação, sem entendimento. Mas essa confirmação de acreditarmos, ela tem que ser embasada na racionalidade, na convicção, no estudo da própria ciência. Agora, se a ciência humana ela ainda está no seu desenvolvimento, e quantas vezes, né, a ciência muda, muitas vezes, determinadas observações e validações através de experimentos, né? Muitas teses, né, conceitos, leis humanas dadas pela ciência, às vezes são aperfeiçoadas e mudadas, né? E quando se fala na fé inabalável, também quanto Kardec nos colocou, nos trouxe, ela é a que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ela não se modifica. Então essa convicção da existência de Deus, de crermos em Deus, a convicção de que temos uma alma, que é algo mais do que a matéria, e a gente vai identificar que quem pensa, sente e raciocina, é algo que passa a fazer, não é, sentido para todos nós de forma racional. Quem pensa, quem sente, quem raciocina, não é a carne, não é a matéria, é a alma.
E a alma que se identifica, né, Kardec coloca, não, a alma é o espírito encarnado, é o espírito na carne. Quando chega o momento da morte, que muito mais apropriado é a expressão que nos é colocada pela doutrina de encarnar e desencarnar, quer dizer, nascer no corpo, quer dizer, é a alma se adentrar um corpo material no seu nascimento, e desencarnar é o momento da morte, onde você deixa esse corpo. Porque é preciso dar essa distinção, né, e compreendermos essa valorização entre, às vezes, né, situações conjuntas, como colocamos num mandamento maior, né? É preciso identificar, amar a Deus, perfeito, mas sobre todas as coisas. Da mesma convicção a gente passa a ter quando estuda, de que o espírito, ele tem uma importância maior, prioritária sobre a matéria. Porque a existência no corpo físico, alguém aqui duvida que ela é transitória? Que a gente vai viver aqui, não importa se é com um mês, um ano, 10 anos, 15, 50, 100 anos, mas em algum momento todo ser vivente aqui no corpo físico, né, ele vai ter o seu momento de morte, de transição, que a gente identifica como desencarnar. Então ele é um momento transitório, é finito, e a gente passa a compreender que o espírito que pensa, sente e raciocina, ele é eterno. As idas e vindas à matéria é o processo das leis perfeitas de Deus que possibilita a cada uma das suas criaturas, que somos nós, a conquista desse progresso pelo esforço próprio, pelas escolhas que cada um, não é, toma. Por isso tem uma lei que Deus, não é, que é perfeição, que é supremo em todas as suas qualificações que a gente imaginar, ele não interfere em uma de suas leis, porque se ele interferir e modificar, aquela lei não era perfeita. Logo, Deus não seria perfeito, porque suas ações não são perfeitas, é perfeição absoluta. Então tem uma lei dele chamada, que a gente identifica, livre-arbítrio. Ele dá a cada uma de suas criaturas, a nós, o direito de escolha. Agora, eu respondo pelas consequências dessa escolha. Aí começamos a entender aquelas passagens, algumas a gente não traz muito sentido para o nosso dia a dia, do tipo, olhe, está dito, né, nos evangelhos, né, que a semeadura ela é livre. Eu escolho, mas a colheita ela é obrigatória. Eu vou colher o que eu semeei. E se eu semeei arroz, né, ou seja, semente de arroz, eu não vou colher feijão. Eu vou colher o que eu semeei. Aí começa a fazer sentido, né? Então a lei, que a doutrina espírita nos traz, é a lei de causa e efeito, né? Que é onde Kardec se baseia em um método científico que para todo efeito existe uma causa. E até quando ele identificou né, no primeiro contato lá na França, não é, numa reunião das ditas que chamavam mesas girantes, que tinham informações, o que chamou a atenção dele, que ele fez ele adentrar como um pesquisador, como um cientista nesse estudo, é que ele identificou que as respostas, né, as informações, os barulhos que ali eram presenciados naquelas reuniões, eram informações inteligentes, eram respostas a questionamentos. Aí ele já, né, saiu com um axioma, quer dizer, uma referência, uma ligação de uma com outra. Ele disse, ora, se a resposta, se o efeito é inteligente, obrigatoriamente a causa tem que ser inteligente. E aí, para você ver, a coisa não é difícil, né? Não foi com nenhuma, né? Ele fez a pergunta para, ora, se tem respostas ali, todo mundo está observando, chamou ele a curiosidade, ele fez a pergunta mais propícia, direta e clara. Ele chegou e disse assim, se tem uma inteligência ali, como é que eu identificou? Como é que chegou a ideia de que eram espíritos e que espírito era a alma daqueles que morreram? Ele perguntou direto, tem um fenômeno aqui reunido e por batida se formam letras, tem resposta. Aí ele perguntou, quem é que está respondendo as perguntas da plateia por esse efeito? Aí veio a resposta, a alma daqueles que morreram. Somos nós. Né? Aí se você trouxer isso para o seu cotidiano, vai ficar tão claro, perceptível, tudo que nos acontece ao redor.
inclusive o entendimento do que aqui fazemos, de onde viemos, para onde vamos, não é? Porque ele vem dessa premissa. Os espíritos que a gente vê ali, não é? Pode ser que sejamos nós amanhã, principalmente se estão ligados a nós, de acordo, né, com a semeadura ou com o comportamento, não é? A gente vai tomar essa mesma postura quando deixar o corpo físico. Se o conhecimento, o que sentimos, o que aprendemos, os nossos gostos não estão inerentes à carne em si, e sim à alma, e a alma simplesmente se despoja da matéria no momento da desencarnação, ela fica tal qual ela era nas suas ideias, nas suas convicções. Aí, para quem já se adentra no desenvolvimento, na prática, nos trabalhos dentro da doutrina, na comunicabilidade, aí você começa a ver essa constatação, né, prática nas reuniões de desobsessão, por exemplo, de esclarecimento, que muitos daqueles espíritos que estão ali não se identificam como espíritos que já deixaram o corpo físico, que já morreram, não é? Eu assistia, e eu acho que alguns aqui já assistiram, tiveram alguns filmes até, não é, de grande audiência, de Hollywood e por aí vai, como os outros, não é? E outros filmes dentro dessa temática, que não era um filme espírita, feito por espíritas, mas de relatos, porque a doutrina espírita, ela não é detentora dessa realidade que ela, não é, identifica, da comunicabilidade, da existência de espíritos. Não, pô. Desde que a humanidade é humanidade, existe o processo da comunicabilidade dos espíritos. Está relatado, independente, nas diversas épocas da humanidade, muito antes do advento, da vinda da doutrina espírita. E aí, com essa percepção, se a gente tiver, fica muito mais compreensível a leitura dos evangelhos, dos ensinamentos do Cristo, do que a gente vai, não é? Muitas vezes a gente vê às vezes de uma forma até poética, não é? Olha, mas não tem a compreensão, a racionalidade do que o Cristo ali quis, não é, transmitir e nos deixar. E depois fica claríssimo quando você tem, como se fosse uma chave que tudo descortina, a doutrina espírita nesse contexto. Porque se a gente compreender isso, vai ficar muito mais, digamos assim, racional, lógico, tudo que nos é apresentado. E a gente sabe também que não é uma coisa, digamos assim, estática, porque o ser humano, ele não é previsível, né? Nós não somos previsíveis, cada um tem as suas particularidades nas nossas emoções, na nossa forma de agir, nas nossas reações, nas nossas interações, que continuam do lado de lá. Então, muitas vezes, diferente talvez de alguma observação científica, que a pessoa faz um experimento e repete e ele sempre vai ser o mesmo, se você tem uma inteligência que tem a liberdade de escolha, de atitude, se ela estiver interferindo naquele processo, o processo nem sempre vai ser o mesmo, não é? Aí se entrarmos na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, uma das questões de maior importância para refletirmos é aquela que Kardec pergunta, né, aos espíritos que ali assessoravam, traziam, né, o ensinamento e a doutrina, e pergunta: os espíritos nos influenciam? Aí ele responde: muito mais do que imaginas. Na maioria das vezes vos conduzem, não é? Mas nós temos o livre-arbítrio, sabemos o que é certo e errado. Então essa segunda lei, quando diz assim, ó, fazei ao outro o que gostaria que lhe fosse feito, não permite a quem quer que seja, mais ou menos instruído, com mais intelectualidade ou não, dizer que desconhece a consequência. Porque basta nós nos colocarmos no lugar do outro. Se eu falar mal de alguém, eu gostaria que falassem de mim. Se eu não gostaria, eu aí já não estou justificado. Por isso que diz, na medida que julgares, serás julgado. Tudo é consequência. E isso é o que dá essa afinação. É uma lei, não é, de reciprocidade, não é? E essa lei de reciprocidade, a gente tem que trabalhá-la sempre no sentido de evoluirmos do bem, né, do exemplo maior, né? Que é o terceiro mandamento que o Cristo nos deixou. Qual foi o que ele nos deixou? É algo mais ainda, não é, a refletirmos. Ele diz assim, ó, terceiro mandamento vos deixo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ó, para os seus apóstolos dizer isso. Vê qual é a referência agora que nós devemos ter no terceiro mandamento que o Cristo nos colocou, não é?
Aí quando vem, que você lê no Livro dos Espíritos, se a máxima é a caridade, na questão 866, no Livro dos Espíritos, Kardec, de forma também ali consistente, vai, poxa, se a máxima é a caridade, é o mais importante, fazer essa pergunta. Qual o significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus? Porque teve outra questão que é a mais curta a resposta do Livro dos Espíritos, que é quando Kardec pergunta e diz assim: qual o modelo que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Aquele a quem devemos amar sobre todas as coisas, qual o modelo que Deus deu para a humanidade? É a resposta mais concisa, curta. Jesus, responderam. Aí Kardec vai e diz: poxa, Jesus é o modelo que eu devo seguir e colocar. Os Espíritos estão dizendo isso. E tem a outra aqui que diz: fora da caridade não há salvação. Quer dizer, não existe nenhum outro caminho para que você se vincule dessa constância de sofrimento, de dor, que é consequência da nossa semeadura, que por conseguinte a semeadura são escolhas, e aí seriam escolhas indevidas que não estão frente à lei, Então ele vai e faz essa pergunta: qual o significado da palavra caridade conforme entendia Jesus? E sendo essa expressão fora da caridade não há salvação, quer dizer, não existe, é excludente, não tem nenhum outro caminho para que a gente possa realmente evoluir, ter o progresso, o caminho reto, o caminho verdade e vida, que é o Cristo, que não seja a caridade, não tem outro. Aí ele faz essa pergunta: qual o significado da palavra caridade conforme entendia Jesus? Aí os Espíritos dão 3 afirmações. A primeira é indulgência, benevolência para com todos, sermos bons. Isso aí é o mais entendível que a gente costuma fazer. Sermos bons. Caridade é fazer o bem. Aí ele continua, que ele é mais específico, porque possivelmente é onde a gente mais negligencia, Aí ele diz assim, caridade, conforme entendia Jesus, é indulgência para com as imperfeições alheias. Indulgência para com as imperfeições alheias. É eu, identificando uma falha em alguém, eu ser indulgente com aquele erro, com aquela imperfeição da pessoa. E às vezes a gente está muitas vezes a procurar o defeito dos outros para relatar, para divulgar, para colocar, para diminuir, Então a gente está fora da caridade. E ele dá o fechamento, que é ainda de maior importância e exemplificação do Cristo. A sua passagem, mensagem, ele aqui, enquanto na terra, quando passou, ele terminou com essa expressão maior do significado da caridade, que é o de perdão das ofensas. Ele diz: Pai, perdoa-os, não sabe o que fazem, nós não sabemos o que fazemos. Perdoa-os, Perdão das ofensas. Isso é caridade. Então, assim, a doutrina vai nos dar essa sacudida, Nos faz uma... E aí, quando a gente vai estudar esses temas, esse capítulo aqui, ele é extremamente enriquecedor na nossa avaliação diária. Então, ele começa a salvação dos ricos, que é o que já falamos. Ele diz aí, então aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Aí respondeu Jesus: por que me chamas de bom? Bom só Deus o é. Aí ele diz: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o mancebo, que pergunta a ele: que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. Aí o moço lhe replicou, observa: tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Aí Jesus disse, vendo, imagina, a qualificação já desse jovem, guardava os mandamentos, fazia tudo isso. Aí ele vai lá, vai naquele ponto e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus.
Ainda uma vez vos digo, né, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Está em São Mateus, em São Lucas e em São Marcos, essa passagem. A doutrina vem e esclarece, fala nesse contexto de parábola, né, inclusive sobre essa informação que seria impossível, mas é um outro contexto, essa questão né, de passar no buraco de uma agulha, né, quando ele diz um camelo, não é um camelo, era a expressão do pelo do camelo, que seria uma linha grossa, né, passar numa agulha, quer dizer que é difícil. Então o rico pode entrar no reino dos céus? Pode, mas depende da utilização que você faz. Tem um caminhão Oi? Tem um caminhão que não está conseguindo passar. Ok. Tem um carro com essa placa. Tem um caminhão que está travado aqui na passagem, porque tem um carro estacionado de placa KHN 7479. Se por acaso for de alguém que esteja aqui, seria conveniente procurar desobstruir lá. Né? Não sabe qual é o modelo do carro, não? Não, só foi essa aí. Pronto, KHN 7479, não é isso? Pronto, então a mensagem aqui é uma passagem de utilidade pública, né? Aí a gente chega nesse contexto, né? A doutrina vai explicando, porque surge dúvidas, mas é tudo racional. Então até a parábola, em algumas vezes, como a gente não estuda, não vê o momento, como foi transcrito, modificado, dá algumas interpretações que acabam sendo errôneas. Porque quem vê ao pé da letra vai dizer, nenhum rico entra no reino dos céus, ó. Porque um camelo conseguiria passar no buraco de uma agulha? Não, né? Mas a identificação é que camelo, naquela época, era que as linhas, não é, eram feitas, às vezes, pelo camelo. Pelo camelo é grosso, para você botar no buraco de uma agulha, que era uma dificuldade, é muito difícil, né? Mas dá essa expressão. Por quê? Porque muitas vezes, assim como mandamento maior, a gente diz, opa, eu amo a Deus, mas não amo sobre todas as coisas. Por isso tem passagem que ele diz assim, né, tem muitos que estão pedindo para entrar no reino dos céus, né? E que diz assim, ó, Deus, né, que fica chamando, e tem a passagem lá também dentro dos evangelhos que ele diz assim, não vos conheço, né, me chama, mas não vos conheço. Quer dizer, não é verdadeiro, não é dentro dessa condição de realmente amor, de fazer o bem, da caridade que é a máxima, né? Então aqui dentro desse capítulo, ele vai discorrendo e ele dá continuidade, por exemplo, quando ele vai aqui já no outro item, né? Que ele passa a preservar-se da avareza, né? Então, ele vai comentando também sobre algumas outras passagens, mas eu queria aqui adiantar, porque tem muitas passagens, assim, na disponibilidade que cada um tenha do Evangelho segundo o Espiritismo, dar uma lida, estudar, refletir sobre esse capítulo, porque é de muita importância na nossa realidade, não é, de existência no mundo, por causa dos bens materiais. Mas ele vai ali, por exemplo, ele diz ali, ó, parábola do mal rico, né? Ele dá um exemplo que ele coloca assim, diz assim, ó, havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar, não é? Ou seja, aliviar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava e os cães lhe vinham lamber as chagas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, não é? Que é o profeta, né, colocado ali. E aí ele continuando, ele diz, o rico também morreu e teve por sepulcro o inferno, a condição de dificuldade, não é, que ali estava colocada. E aí ele diz assim, ó, quando se achava nos tormentos, não é, o rico, né, ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio, e exclamou, disse essas palavras, Pai Abraão, tem piedade de mim, manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormentos nessas chamas. Mas Abraão lhe respondeu, meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males, por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe que sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde está para aqui. Disse o rico, então te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, que eram os irmãos e o pai que estaria encarnado ainda no corpo físico, para alertar a esse respeito, de que deveria prestar caridade, ser mais indulgente, usar a riqueza num benefício, não é, do próximo também, do progresso, através do trabalho, da riqueza que ali é colocada. Não é? E ele vai lá e diz assim, olha, eles têm Moisés, na época já tinha, né, Moisés e os profetas, que os escutem. Não é?
que os escutem, né? Aí o rico diz: não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão. Aí, né, Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Quer dizer, apareça de volta a ele. Isso está em São Lucas, capítulo 16. Então, a passagem dessa faz todo sentido para nós que temos a bagagem e o entendimento espírita, porque é um relato dessa condição espiritual após o desencarne. E se buscarmos a doutrina, as obras da codificação, não é? Dentro desse contexto, que é o que se realiza nas casas espíritas, né? Tem as comunicações, tem um trabalho da desobsessão, tem a comunicabilidade, você ali entende, sabe que a vida continua, que muitos espíritos, por desconhecimento, por falta da informação, encontram-se ainda num processo de perturbação. Alguns não querem se identificar, quer dizer, eu não tenho uma explicação, me sinto vivo, mas não tenho mais do corpo físico. Onde é que eu sacio normalmente um espírito nessas condições, se ele está ligado à matéria? Como é que ele continua a sentir o prazer das coisas materiais, se ele não tem mais um corpo físico de carne? Ele vai procurar o quê, se ele tiver alguma afinidade e sintonia com quem está no corpo físico, que estimule a ele saciar aquela tendência que ele tinha. Aí começa a fazer sentido. Por isso que os prazeres da matéria do mundo são dificílimos de libertar, mas é uma condição de evolução de vontade do espírito, basta querer. Tem que trabalhar para isso. Aí a gente começa a identificar porque quando a gente se excede em qualquer um dos tipos dos prazeres do mundo, né, a gente sabe, quando se fala, por exemplo, na droga, que na expressão da droga, mas por que as pessoas buscam a droga e ali não conseguem mais sair? Porque de uma forma, materialmente, dentro dos prazeres do mundo, produz prazer. Agora, droga, bebida, qualquer dessas condições que estão no mundo, não é? Elas não têm uma utilidade, tem dentro das suas condições. Agora, desvirtuaram, usaram, e às vezes aquilo que pode ser um remédio, se você toma em excesso, vira o quê? Muitas vezes um veneno. E devido ao prazer, às vezes a gente sente o prazer aqui agora, mas vem a consequência lá adiante. Eu estou semeando, achando que aquela semeadura ali é consistente, e lá adiante eu vou descobrir, quando sair, que não é? Ela é espinhosa, não produz nada, vai me produzir sofrimento, não é? E às vezes, com essa experimentação, é que eu vou escolher melhor as próximas semeaduras, não é? E a gente identifica isso. Quando nós estamos aqui no corpo físico, se estamos cercados, tem essa passagem, né? Os espíritos nos influenciam, muito mais do que a gente imagina, na maioria das vezes nos conduzem. Tem outra pergunta também muito esclarecedora, né? Tem a qualificação dos espíritos, que somos nós. É conhecimento, a ignorância ou não ignorância, os desejos. Aí tem a qualificação que os espíritos trouxeram, Kardec ali, né, explanou sobre as condições dos espíritos, né? Ou seja, que tem a gradação que vai desde aqueles espíritos ignorantes, imperfeitos, envoltos na maldade, tem as diversas qualificações, que estamos nós, não é, em maior ou menor grau dentro desse contexto aí, não é? E a nossa tendência, todos nós, a nossa destinação é sermos espíritos, em algum momento, puros, né? Chamem de anjos, arcanjos, espíritos puros. É a nossa destinação. Alguns vão levar mais ou menos tempo a depender das suas escolhas. Compete a cada um. O que a gente aprende, e a doutrina nos traz, o livro dos Espíritos no início nos traz, que essa lei de Deus é perfeita. Ela não privilegia ninguém. Então é algo que, se entrarmos na doutrina, olhe, não existe isso de achar que alguém tem algo porque Deus privilegiou. Não, porque se ele privilegiar, ele não é justo com as suas criaturas. Aí quando Kardec faz essa pergunta, o Espírito responde: não, Deus cria todos nós iguais, sem nenhuma distinção, diferenciação. De que forma? Todos nós nos cria, simples e ignorantes. Essa é a caminhada. E a partir dessa condição, a gente vai vivenciando as experimentações, pelas escolhas, você segue o teu caminho, né? O caminho reto, o caminho verdade e vida, é o modelo do Cristo. É proceder como ele procedeu, não é? Se a gente já tem essa convicção de nos guiar por aí, pode ter certeza que essa caminhada, ela é a que nos leva mais rápido a essa condição, não é?
Então, não é por nada que nos ocorra. E a gente vai descobrir que sempre tem uma vinculação. Não é? No livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente se adentrar e estudar, vai perceber que ele diz assim, causa das aflições. Aí ele divide as aflições. Diz assim, tem as aflições que você sente aqui, nessa existência, que tem uma consequência aqui também, nessa existência, do tipo, eu estou com o dedo doendo, porque eu andei ali e dei uma topada na pedra. Qual foi a causa? Bati na pedra, machuquei o dedo, né? Estou passando mal, porque eu me excedi na comida, ou na bebida, ou fiz algo. A consequência é porque eu tomei uma escolha de ter um excesso ali de prazer ou de alguma condição adversa que gerou essa consequência. Eu identifiquei a causa que me fez o efeito dessa aflição, desse sofrimento, dessa dor. Se eu não identifico essa causa direta nessa existência, na minha lembrança, na minha percepção, onde é que está a causa? A existência lá atrás. Às vezes pode ser a última, pode ser a penúltima, uma lá atrás, que às vezes você vai buscando, né? Aí a lei de causa e efeito. Os orientais, as filosofias orientais, denomina karma, né? Karma não é a expressão da doutrina espírita. A doutrina espírita é a lei de causa e efeito. E aí, dentro dessa lei de causa e efeito, tem outra passagem também, porque às vezes, se a gente se apega muito e diz assim, se eu fiz um erro ali, eu matei alguém em uma existência, eu vou morrer também. Eu torei a cabeça de alguém, vão torar a minha cabeça. Né? E tem uma passagem, inclusive, de São João Batista, né? Que quando você se adentra, diz assim, quem foi São João Batista? Está nos Evangelhos, né? O Cristo mesmo confirma, quando ele diz assim, quem sois, né? Aí uns dizem, Jesus, que sois que sois Elias, né? Aí ele disse, não, eu não sou Elias, não. Em verdade vos digo, Elias já veio e vocês trataram ele como bem o conviam, né? Torar na cabeça, porque ali está nos Evangelhos, né? Colocado que aí os discípulos, está ali colocado, entenderam que Jesus falava de quem? De João Batista. Então ele dizia, João Batista é a reencarnação de Elias. Aí se você for estudar Elias, vai ver que quando ele teve a condição todinha, que fez o fenômeno, era um médio de efeito físico, né, trouxe a unicidade para trazer essa condução evolutiva de mostrar que, olha, existe Deus, né? É outro ponto, que é onde está o tema aqui, por exemplo, de Mamon. Né? Quando se diz, não pode servir a Deus e a Mamon. Aí Mamon se coloca como um Deus da riqueza. Né? Mas entenda, como tem os gregos, tem os outros, às vezes a gente cai nessa, mesmo como espírita, como religioso aqui de hoje, a gente começa, às vezes, a dizer assim, não tem, Deus é só único, mas a gente começa a endeusar pessoas, né? Que somos nós, são espíritos. E às vezes querem dar a visão e a percepção de alguém, que às vezes é um servidor, né, do Cristo, de Deus, dentro da lei, da organização que tem, e a gente acha que ele cuida ali, tem uma responsabilidade, é um espírito evoluído, é um espírito puro, né, tem a condição, mas não é Deus, Deus é uno, e é esse Deus uno. E aí, às vezes, a gente começa a ter essa interpretação errônea. Então, Elias, lá atrás, ele fez aquela, né, condição, e no efeito físico, que tocou fogo ali para mostrar que era como o povo naquela época identificava, para dizer quem era o Deus mais poderoso e verdadeiro, é o que tivesse mais força, né, que mostrasse mais impacto. E ele ali fez tocar fogo, e tinham os diversos sacerdotes que assessoravam lá na época o rei, que tentaram de todo jeito e não fizeram pegar fogo. E como ele fez pegar fogo, a multidão ouviu, né? Aí ele queria combater, aí ele se cedeu. Uma escolha, se cedeu. Ele tinha o direito de mandar matar os sacerdotes? Não, ninguém tem o direito, não matarás, né? Mas ele ali naquele ímpeto, realmente estavam lá indevidos, conclamou, né, a população a matar lá, torar a cabeça lá dos sacerdotes que enganavam o povo, ludibriavam através do rei, a condição ele trouxe. Então, e olhe que Jesus diz assim, nascido na terra, teve alguém maior do que João Batista? Não, né? Mas ele, né, fez uma ação, uma escolha que trouxe uma consequência, e ele deve ter estudado. Ele disse, não, quero vivenciar aquilo que eu provoquei, que eu me cedi ali, eu coloquei. Aí tanto é que ele diz assim, como é que João Batista deixou o corpo físico? Cortaram a cabeça dele, não foi? Entregaram na bandeja? Aí você vê, mas isso aí é transitório, é um aprendizado, porque o espírito morre, ele se acaba? Não, é eterno. É uma vivência, é um aprendizado, sai mais aperfeiçoado. Aí às vezes a gente fica com receio, né? Porque a gente falha, a gente sabe muitas vezes de falhas que a gente comete aqui nessa existência,
que se for dentro dessas relações, diz, poxa, fiz isso, já matei alguém, eu coloquei, não existe isso. Às vezes a gente tem, mas tem algo que Jesus nos trouxe também como afirmação. O que é que está lá? Ele diz assim, ó, a caridade, o amor. Ele cobre uma multidão de pecados, de erros. Então como é que a gente ameniza isso? Por mais que eu possa ter errado, me conscientizar disso. Aí você vê a expressão de João Batista, né? Ou seja, a prática dele, que ele dizia assim, eu disse, olha, tem que dar uma sacudida física no pessoal para entender talvez, e colocar. E é o que a gente não entende até hoje, que ele diz assim, olha, deixa o homem velho para trás. O batismo, nesse conceito figurado, que é o que ele fazia ali, é a pessoa mergulhar para chegar e dizer assim, ó, vou me modificar, vou deixar os erros lá, agora eu sou consciente, sei o que é certo e o que é errado, e eu vou seguir no caminho certo. Vai ser fácil não, porque vai continuar as mesmas influências, você está vivendo num mundo de dificuldades, vai cair em provação de novo, mas se a gente caminhar nessa, né, vinculação afirmativa, propositiva que o Cristo nos deixou, de que a caridade cobre uma multidão de pecados, a gente ameniza tudo isso, bota para trás. Quantos e quantos exemplos a gente não tem dentro da doutrina? Então só vem esclarecimento que a doutrina nos traz desse entendimento. Então Mamon é essa figuração, mas é uma expressão de muitos de nós espíritos, quando priorizamos, não é? Eu amo a Deus, mas eu amo mais do que Deus, eu amo o dinheiro, eu amo a riqueza. E aí a riqueza, ao invés de se vir aos princípios de trazer, não é, o progresso, não é, realizar a caridade, trazer a condição de trabalho, não é, o benefício, não é, eu é que sirvo a riqueza. Eu não priorizo, eu não coloco Deus acima. Então essa é a queda que é dificílima. E a doutrina nos traz algo de forma prática, real, que Kardec ali exemplificou, que a gente vê aqui, vivencia aqui. Qual é? São as evocações, os, né, estudos. Então tem uma obra extremamente esclarecedora que às vezes... Eu mesmo tinha receio no início, né, quando eu me adentrei, tinha a concepção, né, céu e inferno. Eu olhei uma obra assim, aí Kardec, né, uma obra da codificação, o céu e o inferno, né, que é o que ele começava a esclarecer. Aí você vai ver ali os relatos, o que é que ele faz? Ele diz assim, olha, a melhor forma de saber como é que você vai estar amanhã, avalie aqueles que seguiram adiante. Qual foi o trajeto que cada um seguiu? Qual foi o caminho que cada um tomou? Aí você sabe muitas vezes quais são os percalços, as dificuldades ou facilidades ou... né, viagens tranquilas que um vai ter e o outro tem uma viagem conturbada. Aí ele começa a ter a experimentação e catalogou, colocou aqui, sobre a condição dos espíritos, aqueles que já passaram na existência aqui corporal, como é que estavam no mundo espiritual. Aí ele começa uma sequência de relatos de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, não é? Ele começava e ali tem um relato, ele trazia para a comunicação, está aqui na obra, diversos casos na época dele, né? Alguns relatos dos mais diversos, quem se reunia na mesa entendia, trazia, fazia ali o relato. Se você se adentrar aqui e procurar identificar, será que eu me sigo como dessa forma, né? E aí é interessante porque essa condição de riqueza, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, é nesse contexto que prioridade eu dou. É a mesma situação. Quando eu digo que o espírito é eterno, tem um grau muito maior de importância do que o corpo carnal, do que a matéria, eu não estou querendo desprezar o corpo físico, não, de forma alguma. Também é criação divina, é importantíssimo. Né? Você vivenciar o mundo, conhecer os sabores, né? Os cheiros, tudinho. Agora, tem que ter essa avaliação das consequências que nos traz. Aí, às vezes, você pode, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Né? E, às vezes, é o excesso que é o que quebra essa harmonia. Então, é você saber se conter, porque senão você cai cada vez mais naquilo que é mais difícil para o espírito, se libertar do dito apego. Eu não tenho mais o corpo físico, eu não estou mais na matéria, já era para eu ter, né, me encaminhado ou colocado, ter harmonia, ter a liberdade, ter o conhecimento, e eu estou vinculado a uma coisa da matéria sem ter mais um corpo. É sofrimento. Imagina, não tem mais sofrimento do que aquilo que você deseja e não pode usufruir, né, e tem uma dependência, não pensa mais em nada. Então você começa a ir acordando para essa realidade. Aí nesse Espíritos Felizes tem uma passagem aqui que ele traz o relato que é a Condessa Paula. Aí olha, Espíritos Felizes, aí tem a Condessa Paula, que é alguém que teve riqueza, teve as condições, mas é um espírito feliz. Então ela deve ter feito bom uso da riqueza. Ela se viu a Mamon? Não. Ela se viu a Deus. A riqueza é um dos talentos que também está descrito nesse capítulo aqui, parábola dos talentos. Você tem e é para produzir. Se chegou a riqueza, faça bem uso dela, multiplique. Não usa
ela egoisticamente para si, nem para lhe deixar de forma atrasada, você está desperdiçando. Então, se você ler aqui o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, as diversas passagens, não vai dar tempo, vai comentar sobre isso. E no O Céu e o Inferno, tem um relato dessa condessa que ela traz, é um espírito feliz, que ela diz assim, bela jovem, rica e de estirpe ilustre. Esta era também perfeito modelo de qualidades intelectuais e morais. Faleceu com 36 anos de idade, em 1851. Seu necrológico é daqueles que podem resumir-se nessas palavras por 1000 bocas repetidas. Por que tão cedo retira Deus tais pessoas da terra? Felizes os que assim fazem abençoada a sua memória. Ela era boa, meiga e indulgente, sempre pronta a desculpar ou atender o mal, ou atenuar o mal, em lugar de aumentá-lo. Jamais a maledicência lhe compurcara os lábios, sem arrogância nem austeridade. Era ao contrário, com benevolência e delicada familiaridade que tratava os fâmulos, né? Aí ela vai colocando ali, é uma pessoa que soube fazer bom uso, multiplicou os talentos, utilizou. E tem um outro relato que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um relato de uma rainha, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. É uma rainha da França, ela não disse qual era, ela se identificou para Kardec na evocação, uma rainha da França, foi um comunicado em Havre em 1863, nessa evocação. Aí ela diz assim, quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras do nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Aí ela responde, nada, né? Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo, a riqueza, né? E nem o corpo, né? A rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendei a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Aí ele diz assim, para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Jesus, disseste que teu reino não era desse mundo, porque é necessário sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não levam até lá. São os caminhos mais penosos da vida que os conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões, e logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes podem abrir as portas dessa morada. Aí ela diz, tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra, não os esqueçais. Vê que mensagem, né? Então tem dois exemplos aqui colocados de uso da riqueza, que, né, uma expressão aonde não é ter ou não a riqueza, é a utilização que faz dela, que é o que dá essa diferenciação. Se você usa com boa utilidade. E aqui, assim, dentro desse capítulo, ele ainda continua ali comentando, ele fala da verdadeira propriedade, está nesse capítulo também, que é exatamente dizer, qual é aquela propriedade que está também na passagem dos evangelhos? Que a traça não corrói, nem um ladrão rouba. Não é nada de material, só é da condição moral. É o conhecimento, é o bem que se faz. Essas são as verdadeiras propriedades, que é uma riqueza, né, que ninguém lhe tira. Essa condição, riqueza material, posso ter aqui, a melhor condição vai ficar. E a gente sabe disso, né? Alguém leva alguma coisa de material? Não. Então, essa é a diferenciação, né? Já passando um pouco ali o tempo, chegada a hora, mas, assim, o que eu recomendaria, e é de muita importância, tendo acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, né, se adentrar, ler, estudar, se instruir a respeito desse capítulo, que nos traz muito esse esclarecimento, né, a respeito das propriedades da utilização. Passa a palavra à nossa irmã aqui.
E agora, mergulhados nos eflúvios salutares dessa palestra, eu passo a palavra à nossa irmã, Laurinete, para que ela profira a prece final. Vamos fechar nossos olhos e vamos imaginar o Cristo diante de cada um de nós, nos escutando e nos vendo. Porque é muito importante nós pedirmos, quando fizermos nossa oração, não com muitas palavras difíceis, mas pedir simplesmente com o coração. Que todos nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, tenhamos o coração aberto para pedir a Deus, para pedir a Jesus, para pedir aos Espíritos de luz que nos ajudem, que nos compreendam, que nos iluminem, que traga paz para dentro de cada um de nós e que nós possamos entrar numa sintonia de amor, de caridade e de entendimento, para que nós tenhamos a compreensão de tudo o que foi falado na noite de hoje. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Nós damos por finalizada a primeira parte dos trabalhos e vamos dar seguimento à segunda parte. Boa noite.